Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês? Bastante gente nova chegando aí. Muito bem-vindo a você. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Tem aumentado bastante o número de ouvintes nesses dias. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô aqui, esse espaço é dedicado para a gente aprender mais do texto bíblico, onde eu estou trazendo para você mais de 20 anos aí de bagagem, de teologia bíblica, de ensino, de aprendizado, e a gente está aqui para aprender junto. Nós temos ouvintes aí em 14 países, em 5 continentes, e é uma comunidade que cresce. Em cada estado brasileiro aí a gente tem representantes. Isso é uma bênção mesmo. É muito jóia o que Deus está fazendo, transformando vidas através da sua palavra. Isso traz alegria, satisfação, força e ânimo para a gente continuar essa jornada árdua, trabalhosa, mas que Deus tem nos fortalecido, tá bom? Vamos lá então. A gente está vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial da Bíblia. A gente já viu Gênesis, Êxodo, Levítico, já vimos Evangelho de Lucas, Evangelho de João, capítulo por capítulo aí. São quase 500 episódios, nós estamos se aproximando de 500 episódios. Hoje nós vamos ver Marcos capítulo 12, a parte 2, episódio de número 488, essa que é a 6ª temporada. Estamos vendo o Evangelho de Marcos, se aproximando do finalzinho, depois a gente vai voltar para o Antigo Testamento e ver números, enfim. Vamos lá então. O que a gente aprende aqui nesse capítulo 12? A gente já viu um pouquinho, né, no primeiro episódio. E hoje aqui no segundo a gente vai continuar vendo o enigma dos saduceus. Os saduceus ali no capítulo 12, versículo 18 ao 27, você pode ler lá. Eles se aproximam de Jesus trazendo algo que a gente poderia chamar de reductio ad absurdum, no latim. Aí é uma redução do absurdo. Seria de todas as teorias aí de ressurreição e de imortalidade, aqueles saduceus eles traziam uma ideia que na ressurreição é usado aparentemente um sentido significativo. E a gente vai entender aqui tudo isso, como incluindo o julgamento, quando todas as questões seriam decididas e as condições do estado futuro estabelecidos. Então entenda, o caso apresentado, ele referia-se apenas a condições legais e externas. E ignora-se questões de sentimento, de apego espiritual. Então veja que esse é o único caso nas Escrituras aqui de Cristo onde ele entra em colisão direta com os saduceus. Os questionadores eles não estavam maliciosamente dispostos a apresentar essas dificuldades e pode ser inferido pela maneira como são respondidos. Não com a indignação de Jesus, ou com um epíteto que expresse condenação moral, mas de maneira direta e prática. Embora a censura também seja expressa. Veja que um tipo de censura peculiarmente desagradável para esses homens que geralmente fingem ter uma originalidade e uma perspicácia crítica. No estado da ressurreição, Jesus nos ensina, olha, não haverá repetição pura e simples das condições presentes. Haverá avanço desse desenvolvimento interior e exterior que desfrutamos aqui. O amor ele continuará, porque assim nos foi ensinado que ele permanece. Mas no caso do sagrado, será algo sublimado. Deus é adequado não apenas para a reforma, mas também para as mudanças transformadoras que podem ser necessárias. E sua sabedoria, ela cuidará para que estejam em harmonia com a
perfeitabilidade da personalidade individual e geral de cada era. Entenda, mesmo na Terra existem amores mais elevados do que aqueles que são meramente conjugais. Eles não se casam, nem são dados em casamento. Suas palavras, as palavras de Jesus, elas nos ensinam absolutamente a ausência da vida ressurreta, das relações definidas sobre as quais o casamento repousa nela. Eles sugerem uma resposta para as perguntas que surgem em nossas mentes enquanto ponderamos as coisas por trás do véu do mistério das coisas de Deus. As velhas relações, elas serão e poderão ser substituídas por novas condições. O contraste entre os ensinamentos do nosso Senhor e o paraíso sensual, por exemplo, prometido por Maomé, ou o sonho de Swedenborg de um estado matrimonial perpetuado sob condições terrenas, não condizem com o ensinamento bíblico. É tão óbvio que dificilmente chama atenção. A vida presente, ela é apenas uma revelação parcial do poder de Deus. Então entenda, sobre a ressurreição de mortos, uma nova classe de antagonistas agora ataca o mestre, com um caso de casuística, destinado evidentemente a desprezar a doutrina da ressurreição. Na ressurreição, de quem será a esposa deles? É a pergunta que chega aos ouvidos de Jesus. Seria essa uma das dificuldades frágeis nas quais eles confiavam para defender sua posição, já que tantas vezes os homens ocultam seu ceticismo por trás de um mero véu de dificuldade. E eles dependiam, em algum grau real, de uma inconsistência imaginária para justificá-los em negar as maiores esperanças do coração humano. Seja assim ou não, eles deram oportunidade para a mais preciosa defesa da fé simples, comum. A igreja hoje, ela é rica em uma herança de escritos defensivos extraídos das penas dos santos apóstolos, dos homens justos. Basta. Jesus é o defensor da fé. Não queremos mais. Em uma frase nós lemos tanto uma resposta para a dificuldade quanto uma confirmação da verdade. Porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. O primeiro ensinamento claro é: os mortos vivem. Que os mortos são ressuscitados, até Moisés mostrou. Tampouco esses filhos de Moisés entenderam suas palavras. E agora, Jesus mostra isso mais claramente e aponta para a vida como a vida imortal. Nem eles podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. É verdade que isso é afirmado por eles, que são considerados dignos de alcançar aquele mundo e a ressurreição dos mortos, mas que os mortos, isto é, todos os mortos são ressuscitados. Moisés mostrou quanto aos mortos que eles ressuscitaram. Oh, que palavras preciosas! Graças a Deus, a vida não termina em um túmulo. Abraão, Isaac, Jacó, sim, todos vivem nele. Se para nós eles morreram, eles vivem para ele. Jesus aponta para a fonte de todo o erro neste como em tantos outros assuntos. Vós não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Para fazer uma pergunta dessa, destes dois dependem toda a verdadeira fé dos homens. Ninguém pode ler as Escrituras e negar a ressurreição. Na opinião de Jesus, as antigas Escrituras, elas afirmavam suficientemente a grande verdade. E aquele que nestes dias se defendesse contra os ataques da incredulidade, deve-se sentar-se aos pés de Jesus. Ninguém pode duvidar de sua crença na ressurreição. E por que é considerado incrível? Todas as dificuldades, elas desaparecem
na presença do poder de Deus. Se a questão do tolo for levantada, mas como? Como os mortos são ressuscitados? A única resposta que a fé deve conceder é: o poder de Deus é capaz de fazê-lo. E se a demanda adicional for pressionada, mas com que tipo de corpo eles vêm? Ainda deve ser respondido: Deus lhes dará um corpo. Deixe o verdadeiro cristão ficar ao lado da palavra de Deus. A ressurreição não repousa por sua certeza sobre um fundamento de raciocínio humano, gente. Não é lógica, não é dedução científica, nem é por eles que deve ser também derrubada essa ideia. A única parede de defesa inexpugnável para esse artigo tão precioso da fé humana, esta condição tão preciosa da vida humana, está nas palavras combinadas: as Escrituras, o poder de Deus. O erro saduceu, como de muitos outros, era supor que esses homens estivessem realmente preocupados com a questão que levantaram. Era pura ociosidade, fruto de uma sabedoria e um conhecimento que a gente poderia chamar de inútil. E assim, o que pode ser mais infantil que essa confusão de relações terrenas com o reino espiritual? Casamento, nascimento, morte, são mudanças de tempo, pertencem à ideia de terra e tempo e não à eternidade que não tem ideia de tempo. E a mente menos instruída sente que é assim. Existem mistérios suficientes na vida presente para atrair a nossa atenção, sem se intrometer nas que estão além de nossa compreensão. A doutrina da ressurreição está implícita e diretamente inculcada em várias passagens do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em que a vida e a imortalidade são tão claramente trazidas à luz, encontramos muitas declarações claras a esse respeito. Todo assunto é amplamente discutido e totalmente elaborado naquele magnífico capítulo, o 15º da primeira epístola aos Coríntios. Lê lá. E enquanto nosso Senhor, na Escritura em consideração, apresenta o argumento de forma contundente, aqui direta, em resposta a uma pergunta dos saduceus. Por sua citação do 3º capítulo do Êxodo, ele estabelece a imortalidade da alma. Deus é o Deus dos vivos, pois o relacionamento assim indicado está relacionado com a concessão de benefícios e bênçãos, enquanto os mortos estão além do alcance destes. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, esses homens patriarcais, cujos tabernáculos terrestres há muito foi dissolvido, se desfizeram, se misturaram com o pó a fim e ainda vivem em algum sentido, estado e lugar. As suas almas vivem à vista de Deus, na presença de Deus e para o louvor de Deus. Alguns, sabemos, entendem por ressurreição nessa passagem apenas uma renovação da vida, restringindo essa vida à alma. Dessa forma, eles removem até certo ponto a dificuldade envolvida no raciocínio, mas destroem ao mesmo tempo o significado adequado da palavra, como pode ser facilmente demonstrado em outras escrituras. Entenda. Paulo, por exemplo, ele fala da ressurreição no sentido comum e usual quando ele pergunta: como ressuscitam os mortos? Além disso, deve-se observar que na citação de Nosso Senhor, Deus não é chamado o Deus das almas dos patriarcas, mas de seu ser composto, consistindo de corpo, de alma, de espírito. A referência ao casamento nos versículos anteriores também apontam para a ressurreição do corpo, bem como para a vida da alma. A vida é assim implícita em relação à vida eterna, vida futura do corpo, em relação a ambas as partes constituintes do homem. Vida presente para a alma, vida futura para o corpo, vida eterna para o espírito, entendendo que o argumento ele se refere exclusivamente àqueles que morrem a morte dos justos
E assim se elucida dessa maneira. A escritura citada por Nosso Senhor, na qual Deus se declara o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, envolve a paternidade de Deus e a filiação dos cristãos, como aparece em declarações das Escrituras, como: eu serei para ele um Deus, e ele será para mim um filho. E também: eu serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, novamente, nessa adoção como filhos de Deus, isso inclui a redenção do corpo e a consequente recuperação do poder da sepultura, como pode ser obtido a partir de Romanos capítulo 8, versículo 23. Esperamos a adoção, a saber, a redenção do corpo. Agora, embora essa explicação seja plausível, ainda parece muito restrita e não totalmente em harmonia com as próprias palavras de Nosso Senhor. Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29. A hora está chegando, na qual todos os que estão nas sepulturas ouvirão sua voz e ressurgirão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Nós aprendemos, portanto, o valor de um conhecimento preciso das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O Nosso Senhor, ele refutou as ideias dos saduceus, apelando para a lei e para o testemunho. Ele aproveitou todas as oportunidades para honrar e reivindicar respeito à palavra de Deus, a palavra divina. É a nossa salvaguarda do erro. Sua citação de uma parte daquele Pentateuco que recentemente foi objeto de repetidos e insidiosos ataques. Vemos como nosso mestre, ele enfrenta seus oponentes em seu próprio terreno escolhido e raciocina com eles de acordo com seu modo favorito. Eles colocam suas objeções por inferência, e o Nosso Senhor, que sempre adaptou seu discurso, seja sermão, parábola, argumento ao seu público, adota o mesmo método. Os saduceus acreditavam pelo menos nos 5 livros de Moisés. Ele cita uma parte desses livros. Ele denunciou o erro deles com brandura e o demonstrou nas próprias Escrituras, cuja autoridade eles próprios adiavam. Ele tirou o chão sob seus pés com argumentos duros, não com palavras duras. Persuasão, não abusividade, caracterizava o seu raciocínio. Aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança do cristão. Vida após morte. Não termina aqui. Em meio a tantas dores e desabores, a eternidade aguarda aqueles que confiam no Filho de Deus. A gente volta no próximo episódio. Tem bastante coisa pra gente ver nesse capítulo ainda. Tá bom? Um abraço, até lá. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.